Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 29 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado estadual Luciano Batista, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. Vamos acompanhar agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal A Tribuna traz a manchete: Mapa traça planos para o crescimento da região. Na Folha de São Paulo, após 9 altas consecutivas, Banco Central mantém juros em 11%. No Estadão, Supremo Tribunal Federal muda julgamento para acelerar a ação contra político. No Santa Portal, Copom encerra ciclo de aumento e mantém juros básicos. No site do BocNews, comitê sugere reavaliação de projeções para o Cantareira. No G1 Santos e região, pai de desaparecida há 6 anos diz: é uma dor profunda. E no portal da UOL, o dirigente admite que FIFA não foi clara sobre custos de estruturas temporárias. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e a sucessão paulista vive momentos decisivos em termos de alianças partidárias. E a maior dúvida reside ainda na escolha do vice do governador Geraldo Alckmin. Se do PSB, de Márcio França e Eduardo Campos, se do PSD, de Gilberto Kassab, ou de outra agremiação que integra a base aliada tucana, como é o caso, por exemplo, do PTB, de Campos Machado, e do nosso convidado de hoje, o deputado estadual Luciano Batista. Mas além da escolha do vice, resta ainda uma outra dúvida com relação à indicação do candidato dessa mesma base tucana ao Senado da República. Um dos nomes mais cogitados é o do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que foi presidente do BC exatamente no governo Lula. Foi político do PSDB, foi deputado do PSDB, eleito, um dos mais votados, inclusive, do país. No entanto, assumiu a presidência do Banco Central no governo Lula. Hoje está no PSD de Kassab e pode até ser o candidato ao Senado da República da base tucana. O fato é que, enquanto esta situação não for resolvida, as negociações continuam. As convenções, como todos nós sabemos, ocorrerão no mês que vem, de 10 a 30 de junho. E resta saber o que vai acontecer nesse jogo, neste pôquer eleitoral, porque o que vale mesmo, o que interessa nessas alianças, além, é claro, do apoio político, é o tempo de televisão, o tempo de TV no horário gratuito, no horário eleitoral gratuito. E quem tiver mais tempo de televisão tem mais cacife nesse jogo. No programa de hoje, nós vamos debater essa questão, entre outros temas políticos relevantes, com o nosso convidado, o deputado estadual Luciano Batista, do PTB. Mas tudo isso assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de chuva durante o dia, segundo informa o Climatempo. A temperatura continua baixa e varia entre 16 e 21 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Estradas. Segundo a Ecovias, a pista sul da Anchieta continua fechada para obras. Portanto, está em vigor a operação 5x3. Apenas a pista norte da Imigrante segue sentido São Paulo. As pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta seguem para o litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. je@enfoquecom.com.br. A representação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Este é o Jornal em Foque, ao vivo pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 29 de maio. Hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Luciano Batista, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, exatamente abordando a questão que hoje domina o cenário político na sucessão paulista, que é a escolha do vice do governador Geraldo Alckmin. Há muita dúvida, há muitos candidatos, muitos postulantes desse cargo de vice. E o governador Geraldo Alckmin estará em Santos daqui a pouco, inaugurando a rede Luci Montoro, no AME Aparecida, e também visitando o Hospital Guilherme Álvaro, entre outros compromissos. E o deputado Luciano Batista está sempre acompanhando o governador Geraldo Alckmin, frequenta o Palácio dos Bandeirantes, os bastidores do Palácio. Deputado, bom dia, muito obrigado pela presença. Quem é que vai ser o vice do governador Alckmin? Bom dia, Chico, bom dia, Aldo. Bom dia, o nosso telespectador. É uma pergunta boa, né? Direta e objetiva, né? Existem dois candidatos, na verdade, né? O ex-prefeito Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, e o presidente estadual do PSB, o deputado federal Márcio França, né? Há uma disputa entre os dois, e aí nós saberemos quem ganhará quando acontecer as convenções. Eu acho, as chances são muito boas dos dois, né? Mas acho que há uma tendência a ser o Gilberto Kassab por absoluta questão de tempo de TV. Tempo de TV que é maior do que o do PSB. Não é uma questão de preferência pessoal. Sim. Hoje os candidatos à presidência da República, ao governo do Estado, eles pensam muito no tempo de televisão, que a televisão influi muito na eleição. A grande moeda de troca, né? E aí eles olham muito para o seguinte, eles olham para o Gilberto Kassab e vê lá o tempo de TV nele, né? não interessa se ele foi um bom prefeito, se foi um mau prefeito, o que interessa é quanto ele tem de televisão. E aí é por aí que eles fazem essa conta, né? Eu particularmente acho um horror isso, né? Eu acho que tinham que trazer alguém com perfil que colaborasse, que contribuísse para o sucesso do governo estadual. Acho que esse seria o ideal. Vamos escolher um vice com um perfil que seja um cara agregador, que traga, que acrescente na discussão política, né? Sim. Mas hoje, quem é que traz tempo de televisão? Essa é a maneira de se fazer. E não é o Alckmin não, viu? A Dilma é assim, todo mundo quer tempo de televisão. A Dilma deve quebrar o recorde de tempo de TV, de partidos aliados que vão estar com ela, que vão dar ela, cada um traz 1 minuto, 2 minutos, na soma, ela deve ter aí 18 minutos, sei lá quanto de televisão. O deputado tem razão, de fato, o tempo de televisão é a grande moeda de troca nesse período de alianças políticas, de negociações, de articulações. E, evidentemente, quem tem mais tempo tem mais cacife, nesse pôquer eleitoral que antecede o período de convenções. Agora, Aldo Neto, se o deputado estiver certo, caberá ao PSB a indicação do candidato ao Senado? É isso? Sim, né? Mas eu Obrigado, acredito... pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Luciano, nosso telespectador, antes de mais nada. Mas essa história a gente já viu várias vezes, né? O próprio ex-governador Mário Covas tinha um vice tucano, porque os partidos da base aliada, que já era grande, também não se tinham acerto. Esse vice hoje é o governador de estado. Sim. Entendeu? Como até a situação do PSB
Ainda não está certo o apoio ao Geraldo Alckmin, porque tem a ala da rede que está querendo lançar candidatura própria, que pode ser até o próprio deputado Márcio França. A tendência, se for para algum outro partido, é ser o PSD, como é hoje. Hoje o vice-governador é o Afif Domingos, que é do PSD, ressalva o fato de ele estar no Ministério da microempresa, que acredito que vai tirar ele do lugar de vice. Agora, como conviver, antes de você perguntar ao deputado Luciano Batista, como conviver com o fato de o PSD de Gilberto Kassab estar fechado com a presidente Dilma Rousseff, até porque ocupa um ministério no governo federal, e fechar com o PSDB em São Paulo, com o Geraldo Alckmin? Dá para explicar isso, deputado? Dá, é simples. A explicação é muito simples, né? Não que eu concorde, mas é fácil explicar, porque a lei eleitoral permite que você faça um tipo de coligação a nível federal e outra a nível estadual. Mas é complicado, né? É uma coisa que teria que ter teria que ser uniforme. Lógico. Teria que ser o partido coligasse no governo, no âmbito federal, teria que seguir. Mas a lei eleitoral permite isso. Esse sim é um tema importante para discutir na reforma política. Eu vi aí, na época que teve aqueles movimentos no ano passado, em junho do ano passado, se escolheu 3 ou 4 assuntos para falar que ia ter uma reforma política. Eram assuntos pequenos, que inclusive também não aconteceram. O assunto de você ter uma coligação única é um tema importante para a reforma política. E na minha visão, o mais importante era ser uma eleição única, eleição unificada. Coincidência de mandato, né? Esse seria o principal tema, porque acabaria com esse negócio de... Porque a eleição, a cada 2 anos, ela atrapalha o país. Ela tem um custo altíssimo, a eleição ela tem um custo alto. Então, a cada 2 anos, se você tivesse eleição a cada 4 anos, você eliminaria o custo de 2 em 2 anos. Primeiro ponto. Seria melhor para as pessoas votarem. Porque você sairia de casa até o teu local de votação a cada 4 anos. Ah, Luciano, mas teria fila, porque seriam 6 nomes para votar. Não teria fila. A solução é simples. Cada sessão eleitoral tem uma urna, certo? Você coloca 2 urnas. Você dobra a capacidade da velocidade de votação. Você pega a escola lá, que tem 17 sessões, 20 sessões, você coloca uma urna a mais em cada sessão e está resolvido o problema. E aí você não atrapalha, porque isso é mais profundamente, quando você tem uma eleição, você não pode mais fazer convênio, não pode assinar convênio, não pode... Começam a restringir e isso atrapalha os investimentos de qualquer que seja o governante. Por exemplo, agora dia 4 de junho é a data limite para você assinar convênios. A partir daí, até a eleição, você não pode mais assinar convênio. Isso atrapalha demais as prefeituras, que dependem de recursos estaduais e federais. Então, coincidência de eleição seria, de fato, uma coisa importante para a reforma política. Acredito que a coincidência de eleições virá. Aliás, 2 candidatos à presidência da República, 2 pré-candidatos de oposição, já defenderam essa tese em suas respectivas plataformas, tanto Aécio Neves do PSDB quanto Eduardo Campos do PSB, se eleitos forem, e se comprometeram a implantar, a propor a coincidência de mandatos para o Congresso Nacional. Aldo Neto. Antes de questionar o deputado, até porque vou pegar de gancho, queria dar uma notícia aí, parabenizar um deputado do PTB, que é o nosso Gastone Henrique, ex-presidente nacional do partido do Luciano Batista. Por quê? Quero parabenizar. Porque essa semana o Ministério do Meio Ambiente retirou as baleias jubartes entre os animais de extinção do país. Por que isso aconteceu? Isso é fruto de uma lei de 1987, do deputado Gastone Henrique, deputado de Santos, que proibiu a caça das baleias no país. Foi uma lei, referência mundial, que foi o primeiro país a fazer isso. E depois do Brasil, outros o fizeram. E o resultado, 27 anos depois, está aí na prática que as baleias jubartes saíram da extinção. Pegando esse gancho, queria parabéns, saber... portanto, ao nosso deputado Gastone Henrique. Queria saber do deputado Luciano Batista. Ele está completando o 2º mandato, já vista que esse 2º mandato teve uma série de complicações para ele assumir. Eu queria saber quantas vezes o senhor apresentou na Assembleia, quantos você conseguiu aprovar, foram efetivados ou ainda estão tramitando por lá? Eu também adorei essa notícia das baleias jubartes, né, que nós tínhamos na época, acho que 500 espécies de baleia jubarte, né? E hoje tem mais de 15 mil baleias. Então, também, realmente, essa lei foi muito importante e saíram da coisa
na extinção, né? Porque estava eminente que iam ser extintas as baleias jubares. E essa lei foi fundamental. O Gastônio foi um excelente deputado federal. Sem dúvida. Eu acompanhava, eu ainda garoto, né, quando ele era deputado federal, ele teve uma atuação brilhante e contribuiu muito para a nossa região. Ele, a tia Jorge Cury, foram deputados que contribuíram muito para a nossa região aqui. Coiuíra. Claro. Bom, mas as leis... a Assembleia, Aldo, assim, o Estado de São Paulo, ele tem um conjunto de leis que já que foram elaboradas há anos. Então, hoje, existe a atuação da Assembleia de fazer novas leis, ela é muito reduzida, porque você não tem mais espaço para novas leis. Então, você acaba, consequentemente, você acaba apresentando poucas leis. E aí, não só eu, como todos os 94 deputados, que lei que nós vamos apresentar? Qual é o tema, qual é a lei estadual que está faltando apresentar? Não tem. Então você acaba apresentando poucas leis. Nesse mandato eu fiz algumas leis, obrigando, por exemplo, os espaços públicos a ter bicicletário, tornando o filtro solar, tirando o filtro solar da alíquota de ICMS de produtos cosméticos para farmacêutico, isso reduz o preço do protetor solar. O protetor solar é importante? Sem dúvida. Uma das maiores causas de morte por câncer é o câncer de pele. De pele. Isso é oriundo de falta de protetor solar. E quem é que sofre com isso? Carteiros, lixeiros, coletores de lixo. Então o pessoal que todos os trabalhadores que trabalham na rua, no dia a dia. O pessoal que trabalha em prédio, em obras, de prédio, em obras. Então eles não passam protetor solar porque é caríssimo. Policiais. Então quando você tira ele da alíquota de cosmético e passa para a alíquota de produto de remédio, então cai sensivelmente o preço. Então, algumas leis que nós fizemos, poucas, porque justamente não há espaço hoje para você fazer novas leis. A não ser só as leis que acompanham o orçamento. Sim, aí nós temos a participação, como membro, eu tenho uma participação muito forte lá, Aldo. Eu participo de várias comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Comissão de Esportes, CPI dos pedágios. Então nós temos uma atuação forte internamente. Essa atuação que o Francisco falou no começo do programa, de estar também no Palácio, sempre com os secretários de Estado. Terça-feira, por exemplo, de manhã, tive com o secretário de saneamento básico, saneamento e recursos hídricos, o Mauro Arce. Tive com o pessoal de Ilhabela com eles, pessoal de São Sebastião, gente de São Vicente. Depois da tarde tive com o secretário de Turismo, que é o Cláudio Valverde, que é aqui de Santos, para tratar do passeio Santos-Iguape. É uma atuação. Semana que vem vou estar com o secretário de Saúde, o secretário adjunto Polara, para resolver a questão de uma UBS aqui no Morro do Nova Sintra, perdão, Morro de São Bento aqui, junto com o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, e uma UBS na Areia Branca. Então nós temos uma atuação no Palácio, com os secretários e com as cidades de uma maneira geral. Então você vai lá resolver uma coisa de Eldorado e vai resolver uma coisa de Santos. Sim. Mesmo importando se Eldorado tem 7 mil eleitores e você tem que viajar 4 horas para chegar em Eldorado, você é Santos, que tem 330 mil eleitores, e você leva 15 minutos para chegar aqui. Então a nossa atuação é assim, abrir porta para as prefeituras, ajudar a trazer investimentos para as cidades. Hoje, por exemplo, é um dia especial, que finalmente inaugurar a rede Lucimotor aqui em Santos, uma notícia excelente. Daqui a pouquinho o governador vai estar aqui conosco, aqui no AME da Ponta da Praia. Aliás, AME da Ponta da Praia não, né? AME do Aparecida, né? Aparecida. Também chamam de AME do BNH, né? Pela proximidade com o BNH. Depois vamos para o Guilherme Álvaro também inaugurar também lá um equipamento importante lá no Guilherme Álvaro. Então, a gente tem essa dinâmica, né? E daqui a pouco subo para a Assembleia, para a sessão, né? As sessões acabam bem tarde, né, Aldo? Às vezes terça-feira acabou 00:30, ontem acabou cedo, acabou às 10 e pouco da noite. Veja, começa às 2:30 da tarde e acaba 10 e pouco da noite. Então, às vezes as pessoas, é bom a gente falar aqui, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Agora, a bancada da Baixada recebeu um reforço agora do deputado Bruno Covas, que deixou a secretaria e voltou, a condição aumentou um pouco a nossa representação na Assembleia Legislativa. 50%, né? Sou eu e a Thelma e recebemos o Bruno. Então, um reforço aí considerável do deputado Bruno Covas, que aliás foi o deputado estadual mais votado na última eleição, depois acabou não exercendo a função e foi convidado pelo governador Alckmin para exercer a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nesse sentido, hoje com 3 deputados, é possível ampliar essa bancada, deputado?
bancada da nossa região em razão das próximas eleições? Isso oscila muito, né? Nesse último mandato nós tivemos uma representação menor. Sim. No outro maior, no outro nós temos 6 deputados na região. O ideal é ampliar. Né? Mas ampliar... Mas é possível diante de tanto candidato? Não, desse monte não. Porque o eleitor que está em casa, né, que está nos assistindo, tem que pensar bem na hora de votar. Porque não é para votar em mim, não é isso. É votar em gente que tem chance de ganhar. Votar em gente que trabalha. Não dá para uma pessoa, com todo respeito, qualquer pessoa pode ser candidato. Mas uma pessoa que tenta, por exemplo, o cara tenta se eleger vereador. Não consegue se eleger vereador numa cidade pequena. Agora o cara ser deputado federal ou estadual. Não é por mal. É muito mais difícil. Então ele acaba dissolvendo, diluindo a votação de uma região. E aí você perde força política, você perde representação. E isso acontece. Aconteceu nessa última eleição. Na eleição de 2010, nós tivemos uma quantidade grande de candidatos e que acabou reduzindo a nossa representação na Câmara Federal também. Claro. E isso pode acontecer de novo, porque me parece que agora tem mais gente querendo ser candidato. Agora, quem é que pode filtrar isso? É legítima a reivindicação das pessoas do ponto de vista eleitoral? Mas do ponto de vista prático não é. É pessoal, é uma reivindicação legítima pessoal, mas é uma questão partidária. Pessoal, partidária, que na verdade os mandatos são dos partidos. Os partidos é que definem, escolhem e aprovam os candidatos. O ideal seria que o eleitor fizesse essa filtragem. Claro. Votassem, olha, eu gosto da atuação da esquerda, da oposição, e tal, então, tem a Thelma. Vai. Eu gosto da atuação... Entendeu? Tem que procurar alguém que tenha a condição de representar, de ganhar a eleição, para você ter uma região forte, porque isso é importante. Chico, Aldo e telespectador. Uma região com deputados, você força o governo, por exemplo... A relação é outra. Eu sou chato. Eu sou chato mesmo. Eu vou nas reuniões com o pessoal aqui, com os prefeitos, eu vou lá, perturbo o secretário, empurro. Você vai tratar de um assunto... Cobra, né? Você já cobra, você já tira outro na manga. A propósito, por exemplo... Quando eu falei com o Polar agora, que é o secretário adjunto, nós falamos da UBS do Morro de São Bento. É importante, porque lá expliquei para ele que lá tem 17 morros, a UBS é um espaço pequeno, uma casa e tal, tem que fazer uma UBS decente, grande, para atender melhor, aumentar a quantidade de especialidades e tal. E aí ele entrou na minha. Não, é importante mesmo, vamos traz aqui o secretário, tem o projeto pronto, então vamos fazer, legal. E tem também o da Areia Branca, que o governo federal está colocando 400 mil, secretário. Então, e não tem nada do governo do estado. E a Areia Branca é gigante e tal. Aí ele, vamos tratar disso também. Então você já tira da manga um outro assunto. Se não tem eu lá, ou não tem um deputado, não tem a conversa, não tem a audiência, não tem o recurso. Então, esses investimentos não vêm para cá à toa. As pessoas não caem do céu. Tem que ter alguém lá, pedindo, reivindicando, falando. Então, se você tem 3 ou 4 bons deputados, ou 5 ou 6, é ótimo. Agora, tem que escolher com critérios, senão você fica sem ninguém. Aldo Neto. Sim, até nessa linha, vale lembrar que o senhor se elegeu em 2006, dentro de uma campanha capitaneada pelo seu partido na época, o PSB, e pelo ex-prefeito Márcio França, de se eleger candidato em São Vicente. Tanto que lá, com o controle político que na época ele detinha na cidade, só saíram candidatos de lá você e o deputado federal para a Câmara Federal, Márcio França. Agora o senhor trocou de partido, foi para o PTB, que em tese é uma eleição mais complicada. O PTB tem hoje, salvo engano, tem uma bancada menor que o PSB. A nota de corte, o número de votos é maior. E São Vicente hoje tem por volta de 4 candidatos a deputado estadual. E São Vicente é a sua base eleitoral. Você acha que isso pode atrapalhar numa reeleição? Mas olha, deputado, você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória
pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 29 de maio. Hoje, recebendo com muito prazer o deputado estadual Luciano Batista, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e como comentarista o colega jornalista Aldo Neto, que no bloco anterior, deputado, deixou uma pergunta com relação à eleição deste ano. Se não será mais difícil em função do maior número de candidatos da sua base eleitoral, que é São Vicente? Então, a pergunta está entrelaçada com a anterior que eu respondi, né? Quem tem que definir são os eleitores, né? Mas em 2006, Aldo, então, acabou se elegendo eu e o Márcio, mas a cidade lançou as candidaturas. O vice-prefeito Paulo de Souza, por exemplo, na época, um cara importante, tal, foi candidato a deputado estadual. Teve outros vereadores na época, o Pimentel era vereador, foi candidato a deputado estadual lá pela cidade. É que a população acabou escolhendo o meu nome. Em 2010 também teve outras candidaturas, teve o Jura Carteiro, que era vereador, ainda é vereador. Lá em São Vicente, e sempre acaba, o voto é regional, né? Acaba, por exemplo, a Thelma tem muito voto em São Vicente, o Paulo, Alexandre, na época, deputado também tinha, o Bruno, eu também tenho voto aqui. Eu não vejo problema em a cidade lançar outras candidaturas. E tem hoje outras pré-candidaturas lá. Agora, quem é que tem a tarefa de filtrar isso? O eleitor. O eleitor tem que escrever, olha, esse aqui trabalha, esse aqui não trabalha. Tá? O que eu vejo hoje em São Vicente, assim, isso é ruim, é uma antecipação eleitoral. E aqui também, em Santos, também na Baixada. Então tem gente fazendo campanha, as pessoas não trabalham e ficam o dia todo fazendo campanha. Isso não contribui em nada. O cara foi eleito para fazer um assunto, vai. Eu sou eleito para ser deputado. Então eu tenho que cumprir meu mandato de deputado. Eu tenho que ir para a Assembleia, tenho que ir correndo com os secretários. Tem gente que é eleito vereador e não faz o papel de vereador. Fica o dia todo fazendo campanha para outro cargo. Então isso é ruim. Mas quem é que tem que definir isso? Não sou eu. É o eleitor. O eleitor é que tem que falar no dia para, olha, vai ser bom votar em A, B ou C? Vai ou não vai? Então a pessoa escolhe. E aí depois a pessoa também tem como cobrar. Porque você vai encontrar, eu acho que assim, um filtro. Acho importante votar em pessoas da nossa região. Sim. Porque aí depois você tem como cobrar. Claro, claro. Você vota num cara lá não sei de onde, do interiorzão, a 800 quilômetros daqui, você não tem como cobrar. Ah, mas a igreja indicou o cara, tudo bem, o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é de evangelização. Mas se a igreja acha que tem que ter um candidato da igreja, não tem problema. Só que quem está votando tem que lembrar de uma coisa, que depois as demandas ficam aqui. Depois os problemas de saúde, de educação, de saneamento básico, de esgoto, é aqui. Claro. Então, você não vai conseguir bater na porta lá, ó, do deputado que você votou a 1.000 quilômetros daqui para perguntar para ele como é que fica o problema da ponte, do túnel, da estrada que não duplicou, do pedágio. Então, isso tem que ser levado em consideração pelo eleitor. Sem dúvida. Falando em obras e tal, em reformas, investimentos, problemas da região, há uma pergunta aqui do telespectador Milton Gonçalves de São Vicente. Ele quer saber o seguinte, deputado, por que ainda não chegou a verba para a reconstrução, para a reforma da Biquinha? Segundo ele, o Milton, o deputado só teria prometido uma verba de R$1 milhão para essa reforma da Biquinha. Por que esse dinheiro não chegou? Por que essa obra não foi feita? Excelente pergunta do Milton. Na época no dia que pegou fogo lá
dos quiosques de doce, eu me lembro claramente, foi num sábado pela manhã, por volta de 11 horas da manhã. Eu estava aqui em Santos, nos ingleses, no Clube dos Ingleses, e aí recebi a notícia, saí daqui do Clube dos Ingleses e fui até lá. Estava até, eu procuro quando dá tempo bater uma bolinha também, que ninguém é de ferro. Eu estava jogando bola, aí eu estava no intervalo do jogo, olha, pegou fogo na biquinha. Eu saí do jogo, tomei banho e fui para lá. Cheguei lá com o bombeiro ainda no local, com os quiosqueiros, tudo desesperado. Conversei com eles, conversei com o prefeito também foi no dia do incêndio. E aí estava o pessoal da Codesave, alguns engenheiros, e calcularam lá que de 700 a 1 milhão de reais daria para recuperar o espaço. E eu ali no ato falei, prefeito, olha, dá para me fazer uma emenda parlamentar para isso. E assim eu fiz a emenda parlamentar. O que aconteceu? Veio... De 1 milhão de reais. 1 milhão de reais, que foi o cálculo que o pessoal da Codesave fez aproximado, de 700 mil a 1 milhão de reais. Para recuperar, já aproveitava fazer uma reforma do lado ali dos banquinhos, na iluminação pública de lá, etc. E já tinha alguma coisa em andamento na Codesave desse assunto. O que aconteceu? A prefeitura tinha direito a receber um valor do DAD. Na época, se não me falha a memória, 9 milhões e 200 mil reais, alguma coisa assim. E o prefeito me chamou e falou, olha, eu vou usar o dinheiro do DAD para recuperar algumas ruas de interesse turístico e vou fazer a Biquinha e o Parque Pupiara. Você pode transferir a emenda para a encenação? E assim foi feito. A emenda foi para a encenação e eu ainda consegui mais um recurso de R$500 mil da Sabesp, com a Dilma Pena. E aí foi para a encenação R$1,5 milhão para a execução da encenação da chegada de Martim Afonso. E ficou a responsabilidade de se fazer a recuperação da Biquinha com dinheiro do DAD. Tá. A secretaria responsável, ela ficou naquele negócio de, aquela briga, sabe? Secretaria Municipal ou de Estado? De Estado, de Turismo e a Secretaria Municipal de Planejamento, de Obras, ficaram lá se debatendo com envia projeto, olha, perdeu o prazo, mandou no último dia, não deu tempo de analisar, perderam o negócio. O governador Alckmin... Mas a Secretaria de Turismo não é comandada também pelo pessoal de São Vicente? É comandada pelo São Vicente. Eu não sei a riqueza do detalhe. Permite uma parte também dentro da linha, até para ajudar o deputado. O nosso Rodolfo Amaral, que é comentarista aqui do programa, e é um dos maiores especialistas em verbadade, diz que nenhuma cidade perde prazo de recurso de verbadade. Recurso de verbadade é uma lei, está na Constituição Estadual, é um direito da cidade. Esse recurso vem quando apresentar projeto, ok. Se eu posso não apresentar projeto esse ano, apresentar ano que vem e pegar o recurso do outro ano. Ele diz que isso é naturalmente factível, que essa situação de ter perdido verbadade lá do prefeito Bílio foi uma questão política. Então, deve ter sido isso. Pode ter sido isso. Esse desentendimento entre a Secretaria Municipal e a Estadual. Mas o mais importante da história é que esse desentendimento das duas secretarias, e aí eu não estou jogando mérito, mas que prejudica lá os quiosqueiros. Eles estão sendo prejudicados por esse... Porque todo mundo, isso, porque todo mundo tinha que se unir, falar, são 9 milhões e 200. Então você vai recuperar Biquinha e Pupiara, você vai fazer calçada, você vai fazer vias de interesse turístico, e aí fica esse lenga-lenga de duas secretarias. Esse dinheiro, afinal, não saiu ainda? Não saiu. Aí tinham perdido o prazo. E aí saiu no Diário Oficial, isso. E o governador autorizou a recuperar a cidade. O governador Alckmin autorizou. Só que aí já não sai pelo DAD, já sai por outra secretaria. Tá certo? Independente de, se sai pelo DAD, se sai pela Secretaria de Planejamento, ou outra secretaria, o que eu acho é que ambas secretarias precisam entender porque tanto a Secretaria Municipal como a Estadual estão lá para prestar serviço à população. E não estão fazendo isso. Se a razão desse desentendimento for de fato política, aí a questão é muito séria, mesquinha. Muito séria. Muito mesquinha. E o governador precisa exatamente interferir e determinar, como já fez, a liberação desse recurso. Agora, que seja agilizado, porque senão vai ficar para quando isso? Não só o governador. O prefeito também tem que intervir. Claro. O prefeito tem que tomar a frente e falar, olha, eu quero que seja assim. Onde é que está o projeto? Me dá aqui, põe embaixo do braço. Luciano, vamos lá comigo lá. Vamos. Entendeu? E aí nós vamos resolver. Então, todas as vezes que o Billy me convocou para ajudá-lo, eu sempre estive pronto. Agora, esse tipo de convênio fica na restrição de 4 de junho? Também? Sim, também. A assinatura do DAD, sim. Então, nós estamos no limite. Mas eu acho que o que foi resolvido, foi resolvido, o governador autorizou a fazer o convênio, mas não foi pelo DAD, foi por outra secretaria, também não importa, porque o importante é sair o dinheiro, e a prefeitura vai executar a obra. Agora, também acho, quero deixar aqui uma crítica construtiva,
que a prefeitura tem que ser mais rápida nesse assunto. Porque isso já faz tempo que pegou fogo nos quiosques lá. E as pessoas estão lá se arrastando com doce, e põem o doce para fora, põem o doce para dentro, e está ruim lá. Porque se você recupera, não é só uma questão do trabalho das pessoas, assim, de pôr o doce para dentro, pôr o doce para fora. A questão é que o lugar está feio. O lugar estava bonito. Então o lugar está feio. Então tinha que melhorar, tinha que iluminar, tinha que colocar mais a guarda municipal lá dentro. É um grande atrativo, né? Colocar câmeras regional, de não é só um atrativo de São Vicente, é regional. Histórica. A água da Biquinha... Claro, é um atrativo de toda a região metropolitana. Tem propriedades até, me disseram outro dia, que lá tem propriedades afrodisíacas a água da Biquinha. Olha que beleza, tá vendo? Mais uma dica. Você já testou, deputado? Não, não testei. Mas dizem que tem muita gente aqui de Santos que vai até lá. Só de Santos, de São Vicente não também tem. Olha, mais uma razão para que a Biquinha seja recuperada o quanto antes. Né? Mas o Milton, o prefeito estava no Japão, em uma viagem oficial, representando São Vicente, ele chegou de viagem ontem, ainda deve estar com a cabeça por causa do fuso horário, mas eu vou encontrá-lo hoje, quando eu voltar de São Paulo, vou bater um papo com ele para dar uma cobrada nesse assunto aí, porque isso já era para estar, já éramos para estar inaugurando esse assunto. Então, em obras, fim de obras. Né? Eu vou cobrar e tenho certeza absoluta que o prefeito vai dar atenção para isso. Até dentro dessa sua fala última, na segunda-feira nós tivemos aqui em Santos o lançamento do projeto Viva Bairro. E o jornal A Tribuna de terça traz uma fala sua, que eu queria entender se essa fala foi um recado para o prefeito Billy. Não. Eu vou reproduzir aqui para o telespectador entender. O senhor elogiava o prefeito Paulo Alexandre e disse assim: alguns se esforçam mais, outros menos. Tem aqueles que reclamam de tudo, de falta de repasse, de orçamento e vão empurrando com a barriga. Não tem que chiar, tem que trabalhar. Foi para o prefeito Billy o recado ou foi para algum outro? Absolutamente. O recado foi assim, gente. E aí, eu quero deixar um testemunho aqui. Por conta da minha função estadual, eu rodo o Vale do Ribeira todo, vou no Vale do Paraíba, vou no Alto do Tietê, vou no ABC, vou no Litoral Norte. Então a gente tem contato com os prefeitos e prefeitas. O que você vê por aí são situações horríveis de prefeitos que não trabalham, só ficam reclamando. Eu acho que o período de reclamação foi lá quando você ganhou. E, aliás, todo prefeito ou prefeita que se elegeu, quando foi candidato, já sabia do que aonde estava se metendo. Você estava pondo o pé numa jaca. Você não está sendo candidato a prefeito de Nova York. Né? Você não está no Canadá, não está na Noruega, não está na Suíça. Então você sabe que está sendo candidato a prefeito de uma região que tem que trabalhar, que vai encontrar confusão, que vai encontrar na Câmara de Vereadores lá apertando, exigindo. Você vai encontrar associações de moradores, entidades de serviço. Então você não dá para ficar se elegendo. Olha, o período passou. E depois, deputado? Primeiro mês. Depois de um ano e meio de mandato. Aí eu disse o seguinte, que às vezes eu vou numa cidade, você liga lá, prefeito, estou indo levar cópia de uma emenda aí. Legal, aí você vai lá, você pega o carro aqui, aí pumba na estrada, lá no Vale do Ribeira, lá, Barra do Chapéu. É longe, gente. É longe pra caramba. É 3h40, 3h50 de viagem. Chega lá, agendado. O prefeito hoje não veio trabalhar. Mas como? Agendamos, então vou protocolar aqui e vou embora. Quer dizer, é ruim, porque aí o cara depois também perde o recurso. Porque ele não apresenta lá, você tem que ficar ligando. Então você pediu um negócio. Aqui não tem esse problema, mas é poço artesiano. Máquina agrícola, eu faço muito. Trator, ambulância. E tem prefeito que não faz. O cara pede por ofício, você vai atrás, vai na Secretaria de Saúde, conversa, faz a emenda, aprova, publica no Diário Oficial, você comunica o cara e o cara não junta a documentação para pegar. Então isso me entristece, porque você pode contribuir para uma cidade. Outro dia teve o pessoal de Mococa lá, aquela cidade que tem aquele leite, Mococa, aquela coisa. Então, aí foi lá os vereadores, foram lá me procurar, fiz, e aí saiu a emenda. Assinamos a semana passada, foi a prefeita que eu não conhecia, foi lá e disse que vai me visitar, vai vir aqui almoçar comigo amanhã, me trazer uma cesta na Mococa. Aí eu fazendo merchandising aqui, mas você gosta? Ele gosta de leite condensado? Eu sou do doce, né? Não tem jeito, acho que o Aldo também é igual eu do doce. Então, mais fácil me identificar com eu convidei ela para vir aqui, você acredita? Ela vai vir amanhã almoçar comigo no terraço, agradecer, nós vamos comprar 2 ambulâncias para lá e 100 mil reais para furar poços artesianos. Então é gostoso de ver isso. A prefeita vai vir de Mococa, isso deve dar umas 4, 5 horas de viagem. Agora tem gente que mora aqui perto, que fica... Poderia ser feito aqui. O cara está 1 ano e meio. E depois, olha, o prefeito... Agora você vê esse maluco desse prefeito de Santos, o Paulo Alexandre, ele faz reunião domingo, sábado, de manhã. Ele tira o secretário de casa para fazer reunião. Cara, isso é gostoso de ver. Então você vem aqui em Santos, o Marco Aurélio de Itaém é assim também.
Ele enfia a Viva Bairro num sábado de manhã, 8 horas da manhã. Acorda as pessoas. É importante também, deputado, depois de 1 ano e meio de governo, não dá mais para reclamar. Né? Não dá, né? É hora de trabalhar, é hora de governar. Chico, vamos para o rápido intervalo. Arregaçar a manga, né? Vamos para o rápido intervalo, deputado, voltamos já com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, Jabaquara e Portuguesa, no Estádio Espanha, a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. E no dia 8, você acompanha a Portuguesa e São Bernardo, a partir da 1 da tarde. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Vita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Plano de assistência familiar, Ozan, em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 29 de maio, hoje recebendo o deputado estadual Luciano Batista, do PTB, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa. E tem mais uma pergunta de uma telespectadora, a deputada Luísa Santos, de São Vicente. Ela pergunta a respeito da questão das lotações em São Vicente. Parece que é uma possibilidade das lotações serem extintas em São Vicente pela Prefeitura. Procede essa informação? Olha, é um assunto que eu não tenho a riqueza do detalhe, mas pelo que eu vi, o prefeito mandou um projeto para a Câmara, para fazer aprovar lá, perdão, projeto para a Câmara não, ele abriu uma licitação para uma empresa tomar conta de todas as lotações. Eu não vi licitação, eu não me meto, né, porque não é um assunto meu, mas esse assunto está fervilhando na cidade, acho que não é possível acabar com as lotações, não é necessário. Não é conveniente, porque as lotações prestam um serviço público importantíssimo para a cidade. Né? Não há como se negar, desde 98, se não me falha, 97, que tem lotação em São Vicente, que cobriu um buraco, né? Porque você tinha ônibus municipal, que não tinha, na verdade. Né? O ônibus municipal em São Vicente, talvez as pessoas não lembrem, era que nem oxigênio. Porque está no ar, existe, ninguém vê. Era assim que era no municipal. Aí se criou as lotações para circular municipalmente. Por que a empresa não fazia isso? Por que não tinha municipal? Porque o municipal era baratinho, Aldo. E aí eles tiravam de circulação municipal, sumiam com o municipal, para obrigar as pessoas a pegar o intermunicipal, que era caríssimo. E que era na mesma empresa. Que era na mesma empresa. E fazia o trajeto municipal. Isso. Então ele obrigava o sujeito que morava lá na área continental a ficar 1 hora, 1h30 no ponto de ônibus esperando o ônibus. Hoje uma lotação passa a cada 5 minutos. É muito diferente. Então a lotação, de fato, ela contribuiu demais para o crescimento da cidade, para o fortalecimento do comércio também. Junto com isso, tem os problemas. Qual é o problema da lotação? Algumas lotações cometem muitas irregularidades. Você tem 370 lotações, aproximadamente São Vicente, 380. E você tem aí, desse número, você tem aí mais ou menos 20%, só 20%, que fazem irregularidades. Ou seja, 80% cumpre a lei, 20% não cumpre a lei. Aí você fala, mas é pouco? Não depende, não é pouco do ponto de vista de lotações. 20% de 380, nós estamos falando em 80 lotações. E aí aparece. Claro. Né?
não quer carregar o idoso, não quer carregar o menino do campus, corre, não para no ponto, fecha e tal. Então, o que eu acho, na minha opinião, deveria a Secretaria de Transporte, que tem o poder, fiscalizar estado de conservação do carro, se tem som alto dentro e tal. Temos lá, sei lá, com 100 agentes de trânsito e mais os cargos de confiança, fiscaliza. Agora, fazer um negócio de uma licitação, eu preciso ver o que vai acontecer com isso. Porque é temerário, precisa ter cuidado, porque as lotações são muito importantes para o dia a dia da cidade. Muita gente reclama hoje, mas hoje a lotação, ela entra dentro do Jockey Club, lá no fundo, dentro da Cidade Náutica, no fundo da Vila Margarida, do Tancredo Neves, lá do Maitá, e os ônibus não fazem isso. Os ônibus tratavam as pessoas como muito mal mesmo. Eu sou do tempo do ônibus. Eu peguei ônibus pra caramba, e os ônibus avacalhavam com a gente. As lotações têm que corrigir as falhas. A Secretaria tem o poder de fazer isso, inclusive de caçar uma lotação. Olha, até hoje nunca foi caçada uma lotação. Tinha lotação lá, do tempo que eu era vereador, que tinha 50 multas e ninguém fazia nada. E a lei fala o seguinte, que a partir de um determinado número de multas, tem que caçar o alvará. O alvará foi dado de graça. Perde a licença. Agora, se o cara não quer trabalhar, tem que tirar, porque esse que não trabalha prejudica quem quer trabalhar sério. Compromete todo o E serviço. eu conheço Chico, Aldo, muito perioeiro sério, que trabalha de fato, que carrega o idoso e tal. Então, nós temos que preservar esses. E se alguém não quer fazer certo, a Secretaria tem o poder de fazer isso. Caçar. Antes de partir para uma atitude dessa. Tá certo. Aldo Neto. Como o senhor bem colocou, deputado, uma das funções do deputado é trazer verbas para a região. Estava vendo o seu jornal de campanha de 2010, lá tinha uma matéria. Obras conquistadas que ainda dependem da prefeitura. Vou enumerar algumas. AME, Jardim Rádio Branco. Os viadutos da Imigrantes, que é um problema ali de assalto enorme, e essa verba o senhor já conseguiu há anos. Novo prédio de delegacia na área continental, construção de hospital no Maitá. Enfim, alguma dessas verbas que lá em 2010 o senhor já tinha conseguido, não tinha saído do papel, já andou, está andando? Andou, os viadutos andou. Mas para andar os viadutos nós tivemos que tirar da prefeitura. Porque na época que nós arrumamos, foi em 2009, eram 55 milhões para fazer os viadutos ali na Cidade Náutica, Vila Margarida. A prefeitura, num ato absurdo, não fez. O Papa era prefeito aqui em Santos, e o Papa me falou em 2009 assim, foi o maior convênio assinado pelo Estado no ano, para qualquer prefeitura de São Paulo, inclusive do que da capital. O Serra deu 55 milhões para São Vicente fazer os viadutos. O que fez a prefeitura na época? Não fez as obras, né? Uma coisa linda, maravilhosa, né? E é engraçado que até hoje não houve assim, judicialmente não aconteceu nada. Mas nem o prefeito Bírito... Mas aí, quando eu voltei para a Assembleia, eu pedi ao governador Alckmin, pedi oficialmente que rompesse o contrato com a prefeitura, ele rompeu, passou o contrato para o DR, fizemos várias reuniões no DR com o Clodoaldo, mudamos o projeto, acrescentamos marginais, acrescentamos a duplicação da ponte que liga São Vicente a Cubatão. Outro dia eu falei que é a ponte que divide São Vicente e Cubatão, o cara quase me matou. Divide não, deputado, que liga, ele tem razão. É a ponte que liga São Vicente e Cubatão, a ponte sobre o Rio Casqueiro ali. Sim. E aí aumentou o valor, aumentou muito, claro, porque você ampliou demais, e hoje está fazendo a obra. A ponte, a duplicação da ponte está bem adiantada, vai inaugurar no começo do ano que vem, e os viadutos devem inaugurar só no final de 2015, né? Porque é uma obra mais complexa, mas está fazendo bem lá. A AME do Rio Branco, lamentavelmente, a cidade perdeu. Isso, assim, é um absurdo, porque foi uma luta para conseguir a AME, a prefeitura ficou enrolando o terreno, e depois, quando a prefeitura viu que não tinha mais jeito de enrolar... Prefeitura em que gestão? Do Tércio. Do Tércio. Eu não tenho problema de falar. O que fez a prefeitura... Para que não fique dúvida a respeito não pode ficar dúvida. Prefeitura. Então, conseguimos uma AME, veja um equipamento tão importante, pago pelo Estado, o Estado ia construir, o Estado banca, que é o mais difícil. O que é mais difícil quando você constrói um equipamento desse? É o custo diário, claro. Que são os médicos, enfermeiros... O custeio. O custeio, os exames. Sim. Quanto custa uma ressonância magnética, por exemplo? R$700, R$800. Você vai fazer centenas lá. Então o Estado paga. O ano passado, a AME de Praia Grande, que foi uma conquista minha também, a AME de Praia Grande teve um orçamento de mais de 20 milhões de reais anual, pagos pelo Estado. Olha que interessante. E São Vicente usa muito a AME de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, além da população de Praia Grande.
Bom, conseguimos a para São Vicente, escolhemos local, Rio Branco, e a prefeitura enrolando. No final, Francisco e Aldo e telespectador. O que fez a prefeitura, no governo Tércio, que eu tenho respeito pela pessoa do Tércio, mas no governo do Tércio foi feito isso. Mandou um ofício para a Secretaria do Estado de Saúde, e eu tenho cópia do ofício. No momento, a prefeitura de São Vicente não abre mão da AME. Não precisa de uma AME. E o senhor era da base do governo, o senhor tinha lá um espaço... Eu tive acesso a esse documento depois. A Secretaria de Saúde do Estado falou para mim o seguinte: deputado, presta atenção, a única cidade dos 645 municípios de São Paulo é a única cidade na história de São Paulo que recusou uma AME. Chama-se São Vicente. Chico... E tem a assinatura de quem fez lá. Isso foi a manda de alguém, claro. Se todos os problemas de saúde estivessem resolvidos. Aí, exatamente. É de ficar vermelho. Se você me permite, Chico, queria saber do deputado se aquela ação da promotora pública Flávia Maria Gonçalves, antiga, contra ele, que prendeu bens, como é que está isso? Foi isso que atrapalhou você assumir agora o seu mandato? Essa ação eu ganhei faz tempo, já, muito tempo. O que ela falou não tinha cabimento nenhum. Ela fez um trabalho legal. Ela mandou para a Justiça Estadual, Federal, Ministério do Trabalho, e fizeram uma devassa, foram na COSIPA, para saber quanto que eu ganhei em 15 anos de COSIPA e tal. E no final, a Receita Federal disse que não tem nada de errado. A Justiça Federal foi julgada por 3 desembargadores federais, me deram ganho de causa, e transitou julgado. Não foi isso, não. O que atrapalhou foi uma conta da Câmara de salário de vereador que eu recebi e que eu ganhei também, porque não tem cabimento. Eu recebi o salário, eu era presidente da Câmara, recebi 6 anos de salário, fixado por lei antes de mim, eu não era vereador. Quem fixou o salário? Eu assumi a Câmara em 2001. Quem fixou o salário? Foi a Câmara eleita em 97. Sim. Olha que engraçado isso. Aí todos os presidentes receberam esse salário. Na época era R$9 mil. R$9 mil bruto, que dava 7 mil líquido. Aí receberam. Aí o Tribunal de Contas entendeu que em 2001 estava errado. Mandou devolver a diferença. O que eu fiz? Devolvi a diferença. Quando chegou, fui eleito vereador em 2004, fui eleito deputado em 2006, não aconteceu nada. Em 2010, vieram com essa papagaiada para cima de mim, mas eu ganhei e aí acabou o problema. Entendeu? Isso, quem é político, e aí vocês sabem, Francisco, Aldo, que são políticos sem disputar a eleição, mas participam da vida política. Sim. São os inimigos, não é adversário político, isso é coisa de inimigo, que fazem essas montagens para te prejudicar, porque, olha, esse cara trabalha muito, então vamos, desculpa, com todo o respeito, com toda a humildade que eu tenho, vamos brecar ele. Como é que breca ele? Vamos fazer uma ação contra ele. É o que aconteceu. Mas, na verdade, no julgamento eu sabia, sempre falei isso. Sim. Quando julgar, eu vou ganhar. Eu não tinha recurso para fazer julgar, eu não tinha como fazer julgar rápido, eu tinha que aguardar a minha vez. Esperei 1 ano, quando julgou, 7-0 no Supremo. E aí? Eu perdi 1 ano de mandato. Não tem problema. Podia receber o salário. Sim. Não entrei com ação para receber o salário e estamos tocando o barco, porque nós temos que trabalhar. É o que eu falei, né? Nós temos que trabalhar, as pessoas nos elegem para trabalhar, para dar resposta, para falar a verdade, para falar, eu tenho alguma coisa contra o Tércio, absolutamente, mas que aconteceu isso, aconteceu. E assim, olha, se ele vier aqui, alguém do governo vier aqui, olha, é mentira, eu trago os ofícios aqui, vamos pôr na Câmara para ver, ó. E aí vai aparecer quem é que assinou o ofício, vai ficar feio pra caramba, hein? Chico, ainda temos tempo? 10 segundos. 10 segundos? O senhor sempre desejou, sempre foi ativo na política do Santos. Tanto que foi, acho que, o principal apoiador da candidatura do Reinaldo Guerreiro na última eleição, em oposição ao Lisboa. O senhor vai participar desse pleito? Vamos participar, sim. Eu acho que essa diretoria aí Você é candidato a presidente do Santos, não? Não sei. Não pode. Não pode, então tá bom. Posso, já tenho 12 anos. Mas precisa ter mandato de conselheiro. Deputado. Mentira, então não posso. Tá certo. Tem que ser eleger conselheiro primeiro. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final. Agradeço a você, Chico, Aldo. Prazer estar com vocês aqui. Um abraço ao telespectador aqui da Unisanta. Obrigado, Aldo Neto, mais uma vez, como colega, jornalista. Agradeço a Paula Vaparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.